O objetivo deste é promover a troca de experiências, considerando não ser utópico o conceito de que educação é processo de desenvolvimento de capacidades físicas, morais e intelectuais. É um convite à reflexão sobre a realidade, visando a transformação social, seja ela econômica, cultural ou política, respeitando diferenças, somando não concorrendo, em busca da plena integração individual e social. Quinta-feira, 11 de junho de 2015. O Instituto Tavistock. Assim como a ONU, o FED, o Tavistock também é uma instituição que foi criada pela oligarquia e está a serviço dela. Portanto, também somos influenciados indiretamente pelo Tavistock, pelos meios de comunicação através das novelas, músicas, comerciais, programas de TV, filmes, vídeos, livros. Por meio dos esportes, principalmente pelo futebol, por atingir milhões de apaixonados. Em muitas famílias a criança ganha um time antes de nascer. O time é a prioridade 1. Pela educação formal, nas escolas os estudantes são atacados por conceitos invertidos. Esta enxurrada de futilidades que vem de todos os lados, tem um objetivo, tem o dedo do Tavistock. É por isto que temos esta total inversão da escala dos valores. O que é secundário para os desavisados passa a ser o principal, e o que realmente é importante, a pessoa ignora, não valoriza, mesmo que altere totalmente o seu padrão de vida, o seu poder aquisitivo. Os governos brasileiros usam e abusam da propaganda enganosa, gastam os impostos que poderiam construir escolas, hospitais, etc., para dizer aquilo que não fizeram. Como exemplos posso citar 2 deles. O governo federal diz através dos jornais, TVS e rádios que faz inclusão social, mas uma grande mentira. O que o governo realmente faz com muita rapidez é parar o setor produtivo brasileiro. Este fato por si só gera miséria porque gera desemprego. Mas não é só, ele gasta muito e mal e nos rouba. Isto eleva o custo Brasil e a dívida brasileira, por tabela gera inflação, fato que também gera miséria, mas o alarido da propaganda enganosa é de que houve inclusão de milhões de brasileiros na classe média, o que de fato não passa de uma mentira repetida muitas vezes e muitos acreditam. A conversa da Sabesp que faz o alarido via propaganda que falta água na cidade de São Paulo. Mentira. O que de fato falta é o saneamento que ela não faz. É público e notório que todos os rios que passam pela cidade, que eram cristalinos, estão poluídos, porque foram transformados em captadores de esgotos. Todas as águas das chuvas que não caem nas represas ficam perdidas, porque vão parar nos rios poluídos, mas a população acredita que falta água, acreditam nesta mentira. Para fechar, as principais instituições que produzem efeito direto ou indireto sobre os povos, fica faltando as fundações benevolentes patrocinadas pelas empresas da oligarquia, que agem através das ONGs. Por isto, no organograma do crime que está na primeira postagem, estas aparecem com agentes de influências. Escrevemos destas fundações oportunamente quando a pauta for a oligarquia no Brasil. Para entender melhor o que foi e é o Instituto Tavistock para a Humanidade, deixaremos o PDF de João Coleman traduzido em português nos arquivos desta página. Fica aqui também os links da Agenda Global 21, que contém outros links, para os que quiseram se aprofundar mais neste assunto da lavagem cerebral da humanidade, em especial aos pais e professores, encontrarão outros autores que estudaram melhor esta insanidade. Aqui no Brasil é dispensável comentar sobre as nossas redes de televisão. O leitor, como ninguém, conhece a história de cada uma delas. A Rede Globo de televisão surgiu com investimento do grupo americano Time Life, o que na época era proibido pela Constituição. A História Secreta da Rede Globo é um livro escrito por Daniel Ers e publicado originalmente pela editora Tichet em 1987. Este livro foi uma das fontes de inspiração para o documentário britânico Muito Além do Cidadão Kane. A Rede Record, Igreja Universal do Reino de Deus, representa interesses sionistas. Os verdadeiros vilões estão no coração de nossa vida econômica e cultural. Eles são as famílias dinásticas que dominam o Banco da Inglaterra, o Federal Reserve Bank e cartéis associados. Eles também controlam o Banco Mundial e o FMI e a maioria das agências de inteligência do mundo. Sua identidade é secreta, mas os Rothschild certamente é uma delas.
O Banco da Inglaterra foi nacionalizado em 1946, mas o poder para criar dinheiro se manteve nas mesmas mãos. A Inglaterra é de fato uma oligarquia dirigida pela coroa, que refere-se à cidade de Londres, não à rainha. A cidade de Londres é dirigida pelo Banco da Inglaterra, uma corporação privada. A cidade é um estado localizado no coração da Grande Londres. O Vaticano do mundo financeiro, a cidade não está sujeita à lei britânica ou internacional. Vamos aos fatos descritos sobre o Tavistock nesta 11ª postagem. Por ser uma lista intensa de maldade praticadas com todos que são o alvo, não colocaremos todas, mas é de grande relevância que você leia todo o PDF. Jorge Barreto. Capítulo 1. A fundação do primeiro Instituto de Lavagem Cerebral. Os responsáveis pelo financiamento desta empreitada foram a monarquia inglesa, Lord Rothschild e os Rockefeller. Os papéis que tive o privilégio de examinar mostraram que o propósito das pessoas da Wellington House era mudar a opinião do povo britânico, que estava decididamente contrário à guerra contra a Alemanha, uma tarefa formidável que foi realizada pela formação de opinião através de pesquisa de opinião pública, polling. O staff era composto por Arnold Toynbee, futuro diretor de estudos do Instituto Real de Relações Internacionais, RIA em inglês, Lord Northcliffe, e os americanos Walter Lippmann e Edward Bernays. Capítulo 2. A Europa despenca do precipício. Na Europa, depois da Primeira Guerra Mundial e na época do final da Revolução Bolchevique, passou por muitas mudanças forçadas, de acordo com o plano de Tavistock. Quando, graças à Primeira Guerra Mundial, engendrada e instigada pelos ingleses, a Europa despencou de um precipício no final de seu mundo, ou seria melhor dizer, que perdurou como um zumbi até que desaparecesse o último de sua era na escuridão do abismo, então as mudanças forçadas se tornaram bem aparentes. Capítulo 3. Como os tempos foram obrigados a mudar. O que estamos presenciando não é acidental, uma aberração da história. É sim o produto final de uma crise social e moral deliberadamente induzida, evidente em toda a parte. Nos programas de realidade e de música da televisão, que parecem ser amalgamas de todos os mais baixos instintos, nos filmes quase pornográficos da Fox News, notícias falsas, passados nas maiores redes de cinema, na publicidade em que a modéstia e a decência foram lançadas aos quatro ventos, no comportamento grosseiro e chamativo nos lugares públicos, sobretudo nos restaurantes americanos, e nas hostes de Marias ninguém repentinamente criadas para se tornarem âncoras de televisão muito bem pagas, todas elas treinadas para falar de forma dura, com uma voz monótona e rascante, sem a menor cadência, como se falassem com a boca cerrada, de uma maneira que é bruta, aguda e desagradável para os ouvidos. Capítulo 4. Engenharia Social e Cientistas Sociais. Nascerá grande surpresa saber que Levin e sua equipe fundaram o Centro de Pesquisa de Stanford, a Escola de Economia de Wharton, o MIT, o Instituto Nacional de Saúde Mental, entre diversos outros institutos que carinhosamente acreditávamos serem instituições americanas. No passar dos anos, o governo federal contribuiu com milhões e milhões de dólares para Tavistock e sua rede expandida de instituições interligadas, enquanto que a América corporativa e Wall Street compareciam com quantias semelhantes. Capítulo 5. Temos o que H.G. Wells chamava de um governo invisível. Como relatei anteriormente, a ciência moderna de formar a opinião pública através de técnicas avançadas e manipulação da opinião da massa começou em uma das mais avançadas fábricas de propaganda do Ocidente, situada na Inglaterra, na Wellington House. Capítulo 6. Comunicação de massa anuncia a indústria de formação de opinião. Da mesma forma, o advento da comunicação em massa introduziu a indústria de polling/amostragem para que esta organizasse as percepções das massas para a máfia da mídia, parte do governo invisível que controlava o espetáculo nos bastidores. Capítulo 8. Degradação das mulheres e declínio dos padrões morais. O ritmo da degradação feminina aumentou acentuadamente desde que as barras dos vestidos chegaram aos joelhos. Isso se manifesta em áreas de quase pornografia em filmes e telenovelas, e nós nos arriscamos a dizer que não está longe o dia em que tais cenas serão totais e obrigatórias. Capítulo 10. O polígamo amadurece.
planeja e desenvolve estratégia de longo prazo de uma forma totalmente disciplinada e unida. Comanda mais de 400 da empresas listadas no Fortune 500 nos Estados Unidos, com relações de interconexões que chegam a cada faceta do governo, comércio, bancos, política exterior, agências de inteligência e o setor militar. Absorveu todos os outros grupos de poder do início da história americana. Os Rothschild, Morgan, o grupo Rockefeller, o establishment liberal do leste, personificado pelas famílias Perkins, Cabot e Lodge, a nata do comércio de ópio da antiga Companhia das Índias Orientais, que gerou bilhões e bilhões de dólares. Sua hierarquia compreende as velhas famílias descendentes da Companhia Britânica das Índias Orientais, com suas vastas fortunas derivadas do comércio de ópio, que é dirigido de cima para baixo, inclusive pela realeza europeia, entre outros. Capítulo 11 – A mudança do paradigma da educação. Durante a década de 1970, foi feita uma mudança dramática no currículo escolar de todos os níveis que chegou. Uma epidemia de sexo casual e de drogas graçou entre os adolescentes ainda no colegial e se alastrou por todo o país. Em julho de 1980, houve uma grande conferência internacional em Toronto, no Canadá, chamada Primeira Conferência Global sobre o Futuro, na qual 4.000 engenheiros sociais, especialistas em cibernética e futurólogos de todos os think tanks participaram. A conferência foi dirigida pelo presidente bilionário do Instituto Tavistock, Maurice Strong, que determinou a temática. Capítulo 12 – A doutrina de Levin de mudança de identidade. Guantánamo é o tipo de prisão que prevemos será criada por todos os Estados Unidos e pelo mundo todo, quando a nova ordem mundial, o governo mundial único, assumir o controle total do mundo. É sadista, desumano e bestial, planejado para quebrar o orgulho natural das vítimas, para quebrar a vontade de resistir e reduzindo os prisioneiros ao nível de animais. Capítulo 13 – O declínio induzido da civilização ocidental entre as duas guerras mundiais. A Liga das Nações foi o primeiro rascunho da nova ordem mundial embutida no governo mundial único que se aproxima rapidamente. As propostas de paz da Conferência de Paz de Paris, dirigida e controlada por Tavistock, visava alejar a Alemanha tornando-a para sempre uma potência europeia de segunda classe, com seu respeito próprio destruído através da demoção social para um estado de pobreza, ou, na melhor das hipóteses para um estado proletário. Não é surpreendente que o povo alemão tenha se voltado, enraivecido, para dar a Hitler a massa de seguidores que ele precisava para converter seu nacionalismo latente em uma força de ressurreição. Jamais saberemos se Tavistock errou no cálculo ou se, na verdade, criou à sua maneira a cena para uma guerra maior e mais sangrenta. Capítulo 14 – América não é uma pátria. Stalin disse uma vez que caso se queira obter uma população dócil, então o medo e o terror tinham que ser lançados sob ela. De certo modo foi o que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra. É o que está acontecendo no Brasil, onde diversas pessoas de formação stalinista ocupam cargos no governo. Capítulo 15 – O papel da mídia na propaganda. Um dos principais criadores da propaganda da época era Lord Northcliffe, o conhecido barão da imprensa, parente dos Rothschild, que detestava a Alemanha. Northcliffe dirigia a Wellington House como um grande centro de propaganda anti-alemã e guardava um ódio especial a Guilherme II, o primo da rainha Vitória, da notória dinastia dos Guelph de Veneza. Capítulo 16 – A propaganda científica pode enganar os eleitos. Porém, o propósito da propaganda é precisamente perpetuar o mito, a mentira ou a desinformação, que continuam vivos bem depois que a verdade já foi esquecida. O Japão será sempre culpado por Pearl Harbor, e pelo estupro de Nanquim, enquanto Churchill continuará sendo sempre saudado como um grande homem, em vez de um fomentador de guerras. Da mesma forma que Colin Powell visitou o Iraque e voltou levantando a bandeira, que virou manchete, de que o CEIN tinha usado gás contra os curdos durante a guerra Irã-Iraque. Capítulo 18 – Graças à propaganda, Wilson força os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial.
As técnicas modernas de propaganda maciça que tinham se tornado conhecidas, sobretudo dos governos americanos e britânicos, começaram com a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Desde o início da guerra, propagandistas, tanto alemães quanto britânicos, trabalharam duramente para ganhar a simpatia e o apoio dos Estados Unidos. Capítulo 23 – Instituto Tavistock – Controle da Inglaterra sobre os Estados Unidos. Quase todas as atividades mais recentes de Tavistock tiveram e ainda têm grande influência sobre o estilo de vida dos Estados Unidos e sobre nossas instituições políticas. Acredita-se que Tavistock esteja por trás da publicidade pró-aborto, da proliferação de drogas, do ataque a nossas tradições familiares e do ataque feroz à Constituição, de nossa má condução da política externa e de nosso sistema econômico, programado para fracassar. Capítulo 25 – Ataque de Tavistock aos Estados Unidos. Levin voou para Londres, onde se juntou a Reese em Tavistock e recebeu sua primeira importante tarefa: fazer a propaganda da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, lançando uma blitz da mídia contra a Alemanha tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ele foi admiravelmente bem-sucedido no que resultou na maior campanha de propaganda da história, uma que levou o povo americano a um frenesi de ódio contra a Alemanha e, mais tarde, contra o Japão. Essa blitz acabou custando a vida de centenas de milhares de soldados americanos e despejou bilhões de dólares nos cofres de Wall Street e dos bancos internacionais e nos braços dos comerciantes. Nossas perdas em vidas e tesouros nacionais jamais serão recuperadas. Capítulo 26 – Como políticos, atores e cantores medíocres são inflados. Ainda por volta de seus 20 anos em Arkansas, William Clinton foi perfilado para ser aceito no programa de bolsa de estudos de Rhodes. Seu progresso foi acompanhado durante toda a sua carreira, principalmente durante o período da Guerra do Vietnã. Então, depois de ser aprovado, Clinton foi treinado para a Casa Branca e a partir daí inflado constantemente. É claro que sua conexão com os Illuminati o ajudou muito. Capítulo 27 – A fórmula de Tavistock que levou os Estados Unidos a entrar nas guerras do Golfo. Tavistock trabalha para o Clube de Roma, o CFR, a Comissão Trilateral, o Fundo Marshall Alemão, a Sociedade Mont Pelerin, o Grupo de Paisley, a Casa Maçônica Quator Coronati, o Banco de Acordos Internacionais, o Banco Mundial, BIS, e o Fundo Monetário Internacional. Capítulo 28 – Como Tavistock faz pessoas saudáveis ficarem doentes. Foi Reese quem lançou o método de controle de campanhas políticas, além de técnicas de controle mental que continuam até hoje, e foi Reese e Tavistock que ensinaram a União Soviética, Vietnã do Norte, China e Vietnã como aplicar suas técnicas, tudo que sempre quiseram saber sobre lavagem cerebral individual ou de um grupo de pessoas. Capítulo 30 – Minha escolha de candidato, não minha opção. Vejamos como é feita uma eleição. Vota em um candidato do partido escolhido pelo eleito do partido, quase sempre sob controle total do Comitê dos 300. Isso não é um voto num candidato de escolha, como vivem nos dizendo. Na verdade, os eleitores não têm opção a não ser escolher entre pessoas pré-selecionadas. Os candidatos em que o público acredita estar votando por opção, nossa opção, foram cuidadosamente examinados pelo Instituto Tavistock, e nós sofremos lavagem cerebral para vê-los de forma virtuosa. Capítulo 32 – Expondo o Governo Secreto Paralelo Superior. A única forma de vencermos esse inimigo poderoso e insidioso é através da educação de nosso povo sobre a Constituição, principalmente nossos jovens, e permanecendo firmes em nossa fé cristã. Caso contrário, nossa inestimável herança será perdida para sempre. O poder de Tavistock sobre este país precisa ser quebrado. Espero que este livro se torne um manual de treinamento nas mãos de milhões de americanos que queiram enfrentar o inimigo, mas que até agora não conseguiram identificar tal inimigo. Capítulo 33 – Interpol nos Estados Unidos. Um projeto Rockefeller-Tavistock. A empresa particular de inteligência de David Rockefeller, a Interpol, está entre as várias agências internacionais atendidas por Tavistock.
A interação do tenente-coronel Nivaldo Madryn, do Panamá, do general Guillermo Medina Sánchez, da Colômbia, e de certos elementos da Polícia Federal Mexicana com status da Interpol, aponta nessa direção. Suas histórias de envolvimento com tráfico de drogas enquanto servindo a Interpol são longas demais para serem incluídas aqui, mas basta dizer que são histórias sórdidas. No entanto, apesar da Interpol ser uma organização privada, ela recebeu o status de observadora das Nações Unidas, ONU, em 1975, o que permite, em total violação à Carta da ONU, que a Interpol participe de reuniões e vote resoluções, mesmo não sendo um país membro e não tendo status de governo. De acordo com a Carta da ONU, só Estados, na plena definição da palavra, podem ser membros da ONU. Como a Interpol não é um Estado, porque a ONU viola sua carta. Capítulo 34 – Os cultos da Companhia da Índia Oriental. Durante séculos a oligarquia britânica foi o lar do ocultismo, da metafísica e do controle mental. Bulwer Lytton escreveu Os Segredos do Livro Egípcio da Morte e muitos dos adeptos da Sociedade Teosofista de Annie Besant vieram das classes altas britânicas, os descendentes dos catários e albigensianos do sul da França e do norte da Itália que migraram para a Inglaterra e adotaram o nome Savoiardos. Antes deles vieram os Bogomils dos Balcãs e os Pelicanos da Ásia Menor. Todas essas seitas se originaram dos maniqueus babilônicos. Investidas nesse tipo de ocultismo foram feitas pelo Instituto Tavistock, usando algumas de suas técnicas de controle mental desenvolvidas por Kurt Lewin e sua equipe de pesquisadores. Vide o Comitê dos 300, 4 a edição, para mais detalhes. A Companhia da Índia Oriental, EIC, e mais tarde a Companhia Britânica da Índia Oriental, BEIC, foram os 300 originais, cujos descendentes governam o mundo de hoje. O comércio ilegal de ópio e drogas era um material negociado na época, e permanece até hoje. Desta altamente organizada e complexa estrutura nasceram o socialismo, o marxismo, o comunismo, o nacional-socialismo e fascismo. Capítulo 35 – A indústria fonográfica, controle mental, propaganda e guerra. O presidente Kennedy mostrou-se impermeável ao controle mental por Tavistock, então foi escolhido para a execução pública como um alerta àqueles que aspiram ao poder, de que ninguém é maior do que o Comitê dos 300. O pavoroso espetáculo da execução de Kennedy foi uma mensagem ao povo americano, uma que, até agora, eles não sabem qual foi. Talvez o Instituto Tavistock tenha feito um mapa da execução de Kennedy. A distribuição/produção de TV inclui Warner Bros. Television, HBO Independent Productions, Warner Bros. Television Animations, Telepictures Productions, Castle Rock Television, New Line Television, Citadel Entertainment, Hanna-Barbera Cartoons, World Championship Wrestling, Turner Original Productions, Time Warner Sports, Turner Learning e Warner Home Videos. Sua biblioteca possui 28.500 títulos de televisão e curtas animados. Empresa britânica com receita estimada em $6 bilhões em 1999 que possui 60 títulos musicais em 46 países. Rock/Pop/Rap, Beatles Boys, Chrysalis, Grand Royal, Parlapone, Pumpkins Masters, Virgin, Point Blank. A AIM é dona e controla The Rolling Stones, Duke Down, No Limit, N00 Tribe, Rap A Lot, The Ghetto Boys, com um imenso negócio de publicação de partituras avulsas. Tem interesse direto ou possui 231 lojas em 7 países, inclusive HMV, Virgin Megastores, e Dillons, Estados Unidos. A emite redes de TV por toda a Inglaterra e a Europa, algumas delas trabalhando em conjunto com Bertelsmann. Essa empresa holandesa teve receita de $15,8 bilhões em 1996. Embora seja principalmente uma empresa de produtos eletrônicos, está na categoria dos 6 grandes principalmente por possuir 75% da Polygram Music. Sua carteira de títulos é composta de rock/pop/rap. Elton John é uma de suas propriedades. A Philips é a terceira no ramo de publicações musicais com 375 mil títulos de copyrights.
Através de suas subsidiárias na Europa e na Inglaterra, a Philips produziu em 1998 540 milhões de CDs e fitas VHS. Sua Motion Pictures Division possui Jodie Foster, enquanto a Philips Television possui os filmes Sundance e os comerciais de Robert Redford. É necessário que formemos nosso próprio exército invisível de tropas de choque para chegar a todas as vilas e cidades em toda a extensão do território americano e dar o contragolpe que levará as tropas de Tavistock à total retirada e derrota definitiva. A menos que se possa fazer oposição eficaz contra a metodologia de Tavistock, levar a verdade para o povo americano será uma luta penosa e sem fim. Estamos em guerra pela vida de nossa república legada por nossos pais fundadores e pela geração que os sucedeu. Precisamos buscar ajuda divina para achar um líder da estatura de George Washington para tirar os Estados Unidos das trevas em que mergulharam. Fonte: o Instituto Tavistock de Relações Humanas, conformando o declínio moral, espiritual, político e econômico dos Estados Unidos da América. Autor: John Coleman.